Gente, Lula está na China com uma comitiva de 240 e poucas pessoas, né? Essa viagem é uma viagem muito importante e até talvez mais importante do que a gente se dê conta, né? Há também o interesse do Brasil em se tornar de novo um ator relevante na política internacional. O Brasil ficou afastado das discussões na política internacional. O Jair Bolsonaro foi 4 anos seguidos para Nova York falar na ONU, só falou bobagem, falou um monte de mentira. Vamos lembrar que a última vez que ele falou lá, ele falou que o desmatamento no Brasil não era um problema, que o desmatamento estava diminuindo, assim, coisas mentirosas de fato, não apenas um discurso idiota, mas coisas mentirosas de fato. E o Brasil, obviamente, aos olhos do mundo, perdeu importância internacional, não era chamado para mais nada, né? Agora o Brasil se coloca de novo na arena internacional. Qual foi o movimento que o Brasil fez nessa parte política? Em novembro, o Lula, durante o governo de transição, que não é um governo, né, mas durante a transição para o governo, que começou de fato em janeiro, ele se encontrou com um embaixador da Ucrânia em um hotel em Brasília. Esse encontro é público, vocês podem procurar esse encontro depois aí, tá? Depois, ato contínuo, o Lula vai para os Estados Unidos e conversa com o Biden. Depois, ato contínuo, o Lula conversa com Zelensky. E depois, ato contínuo, o Lula manda o Celso Amorim, em nome do Itamaraty, da diplomacia externa brasileira, para Moscou. O Celso Amorim tem um encontro pessoal, tete a tete, com Vladimir Putin. O que o governo fez nesse movimento todo? Tentou se colocar como um possível mediador da guerra, do conflito, da invasão pela Rússia na Ucrânia. Tentou se colocar. Isso vai dar certo? Não sabemos. Não sabemos. Uma negociação, você sabe como você entra nela. Você nunca sabe. Se não precisasse negociação para guerra, não precisava ninguém se colocar como mediador, né? E de fato o Brasil se colocou como mediador em um momento que a Europa estava muito embicada lá na guerra da Ucrânia, fornecendo tanques, a Alemanha forneceu tanques, né? Os Estados Unidos também forneceram tanques, fornecendo munição, né? E o Lula, naquele momento, a diplomacia brasileira, foram muito espertos em se colocar como mediador. Se colocaram como mediador e houve o interesse, tanto da Ucrânia como da Rússia, de que o Brasil fosse um possível mediador. Isso já recoloca o Brasil na arena global, dê certo a mediação ou não dê. O resultado para o Brasil, em termos de se reposicionar no mundo, é menos importante do que o movimento. Esse movimento foi como alguém que levanta o braço e fala: estamos aqui de novo. O Brasil, vamos lembrar, já mediou um conflito extremamente tenso no Irã nos anos 2000. Um conflito que aconteceu na época a mesma coisa que acontece aqui entre alguns analistas e entre a imprensa mainstream e alguns especialistas de Twitter, dizendo que o Brasil não tem condições de fazer isso, que o Brasil é incapaz, que a gente não deve se meter nessas coisas, que nós temos problemas internos maiores. Bullshit. Isso é tudo bobagem. Diplomacia externa não tem nada a ver com o número de problemas que você tem internamente. Não tem absolutamente nada a ver. Se você tiver que resolver um monte de problemas internamente aqui, não é o embaixador da Turquia que vai resolver. O embaixador da Turquia seguirá na Turquia. O embaixador na Rússia seguirá morando em Moscou. E terá que fazer serviços diplomáticos em Moscou. Ele não vai ajudar a resolver o Bolsa Família no Brasil. Essa conversa de que o Brasil tem muitos problemas internos e não deve gastar energia com isso é bobagem. O Brasil tem várias frentes abertas num monte de coisa. E elas podem, sim, devem, aliás, ser tocadas ao mesmo tempo. Eu acredito que, pelo fato do Lula ter adiado a viagem para a China, isso comprometeu o movimento que o Brasil estava fazendo, porque o Brasil vinha fazendo um movimento, foi ouvido pelo Zelensky, o Zelensky ligou para o Lula, né, fez uma ligação oficial para o Lula, o Brasil foi ouvido pelo Putin, né, o Brasil mandou o Celso Amorim para Moscou, o Celso Amorim se encontrou com Moscou, e na semana que o Celso Amorim estava em Moscou, o Lula estaria na China. Só que o Lula perdeu, deu esse gap, porque o Lula ficou acamado, adoentado, teve esse gap. E ao mesmo tempo, claro que não é só por isso, óbvio, né? Claro que não é só por isso, mas isso também não ajudou. E ao mesmo tempo, a Europa parece estar virando rapidamente a cabeça para tentar solucionar o conflito da Ucrânia. Principalmente também porque, na sexta-feira, documentos secretos do Pentágono foram vazados na internet. E aqueles documentos forçaram a Ucrânia e o exército ucraniano a mudar a sua estratégia de guerra. Porque, segundo esses documentos,
os Estados Unidos tinham, e possivelmente ainda tem em boa medida, uma rede de espionagem muito forte, muito intensa dentro da Rússia e dentro do exército russo, que conseguia, segundo esses documentos que foram publicados também por New York Times e outros lugares, depois que vazaram na internet, a Ucrânia, com informações da inteligência americana, conseguia antecipar os movimentos do exército russo. Isso explica, ao menos em parte, por que essa guerra está se alastrando inicialmente por mais tempo do que a maioria dos analistas internacionais acreditava que duraria. Lembra no começo da guerra que a maioria dos analistas achava que a Rússia ia esmagar a Ucrânia, que a guerra ia durar 2 semanas, né? E estamos muito longe de ter esse prognóstico realizado, né? Isso virou passado e é algo que não aconteceu. Então agora a Europa também está se voltando para a China. Na semana passada, o Emmanuel Macron, né, o líder francês, encontrou-se com o Xi Jinping em Pequim, viajou até lá, fez algumas conversas com o governo chinês e a principal delas foi publicada hoje, em termos de geopolítica, foi publicada hoje pelo jornal Corriere della Sera, editado na magnífica cidade de Milão, na Itália. O Corriere della Sera publicou uma entrevista exclusiva com o Macron, na qual ele, Macron, o líder francês, fala o seguinte, deixa eu pegar a frase textual do Macron aqui, ó. Ele diz o seguinte: a Europa não pode seguir os Estados Unidos. Essa é a frase textual do Macron, tá? E aí o Correio della Sera fala que na sua volta da viagem para a China, o líder francês pede uma terceira via, não é a terceira via que tentam emplacar no Brasil, tá, gente? É uma outra via. Uma terceira via. E outra frase importante do Macron: não somos vassalos de ninguém. Macron, há controvérsias, tá bom? Mas eu vou deixar isso de lado por enquanto, que não interessa para nossa conversa aqui, porque não é sobre isso que eu quero debater. Essa entrevista que foi dada pelo Macron ao Corriere della Sera, ela está ilustrada com uma foto justamente do Macron com o Xi Jinping. Então, a Europa e a França têm uma liderança muito importante nessas decisões dentro da Europa. A França e a Alemanha, né? São os 2 países que tocam a política europeia no geral, mas a Alemanha nesse momento, nesse pós-Angela Merkel, não parece um país tão forte assim. Então o Macron acabou herdando essa liderança, não que ele seja um líder super capaz de fazer isso, mas acabou herdando essa liderança, né? Então diz aqui o Correio della Sera, falando ao site e a dos jornalistas franceses, depois de um colóquio, né, de cerca de 6 horas com o presidente da China, Xi Jinping, Macron, eu tô lendo e traduzindo ao mesmo tempo, tá? Desculpa se der problema aí. Macron rebateu a sua teoria personal e falou sobre uma autonomia estratégica, né, para a França e para a Europa, que pode dar à Europa a condição de se tornar uma terceira potência. Terceira potência depois de quem? Depois de China e Estados Unidos. Junto com esse movimento do Macron, tem um outro movimento nada irrelevante que aconteceu também nos últimos tempos, que é uma ligação da Arábia Saudita com a Rússia. Na semana passada, a OPEP, que é o cartel dos grandes produtores de petróleo, decidiu aumentar o preço do petróleo. Quem se beneficiou com isso? A Arábia Saudita, os países produtores de petróleo do Oriente Médio e a Rússia. A Rússia também se beneficia com isso. E aí nós temos um bloco inteiro europeu se voltando para a China. Nós temos a Rússia colada com a China. Nós temos a Índia, que tem laços históricos com a Rússia e também voltada para a China. E nós temos agora o nosso querido e amado Brasil fazendo o mesmo. Isso é inteligente por parte do governo brasileiro e até, eu diria, até óbvio, né? O que não era óbvio é o que o governo passado estava fazendo, né? Vacina, vírus chinês, bababá, isso que não era óbvio, né? O mundo está entrando em um novo momento de balanço de forças e isso se acelerou muito com a pandemia e com a guerra da Ucrânia. A importância da China cresceu de uma maneira brutal nos últimos 3 ou 4 anos. E os países europeus já se deram conta disso, óbvio, né? Então nós temos aí um movimento importante do Brasil em direção ao que está acontecendo no mundo hoje, que é voltar os seus olhos para a Ásia, né? Movimento óbvio. Aí, uma coisa muito curiosa está acontecendo nos Estados Unidos. Eu peguei uma notícia que foi publicada no site da Human Rights Watch, né? Que diz o seguinte:
O Senado dos Estados Unidos está pedindo para o governo, né, americano, para o Biden, e vai forçar isso numa votação dentro do próprio Senado, para que ele, Senado, possa aprovar a resolução 502B contra a Arábia Saudita. Resumindo, o que essa resolução diz? Que o Senado tem poderes para investigar abusos de direitos humanos na Arábia Saudita. O que eu acho mais curioso disso não é só o fato da hipocrisia absurda de os Estados Unidos nunca terem se importado com isso, né? Aliás, muito antes pelo contrário. Em novembro do ano passado, o Biden deu uma entrevista dizendo que o príncipe saudita ele estava imune, né? Ele não seria tocado em relação ao assassinato e esquartejamento do jornalista Khashoggi, que foi um jornalista que foi assassinado e esquartejado, tá? Dentro da embaixada saudita na Turquia. A mando concluíram as investigações, inclusive com vídeos a mando do príncipe saudita. Naquele momento, os Estados Unidos falaram, não se toca no Mohammed bin Salman. Né? Isso foi em novembro do ano passado. Agora que o Mohammed bin Salman tá mais coladinho no Putin, tá mais brother do Putin, né? Estão ali definindo coisas, conversando, fazendo reuniões, aquelas coisinhas da OPEP. Aí, os Estados Unidos decidiram atacar a Arábia Saudita do modo como podem. Parece óbvio que os Estados Unidos não farão uma guerra militar, invasão na Arábia Saudita, né? Por enquanto, parece. Por enquanto, tá? Porque isso desestabilizaria, obviamente, a região inteira e não creio que teria apoio da Europa hoje, muito menos da China, muito menos da Rússia, tá? Mas eles vão tentar atacar através das violações de direitos humanos, essas violações às quais os Estados Unidos nunca se preocuparam. E tem uma coisa muito curiosa nessa notícia, que é o seguinte, eu vou até tomar um chazinho para ler aqui. Os Estados Unidos, olha aqui, ó, querem fazer essas investigações para fazer possíveis sanções contra a Arábia Saudita, e aí diz o seguinte, a administração Biden vem prometendo repetidamente reavaliar as relações com a Arábia Saudita, as relações americanas, né, estadunidenses, com a Arábia Saudita. Durante a campanha presidencial, em seu gabinete e mais recentemente em outubro de 2022, seguindo as decisões da OPEP, na verdade, né? OPEC mais a OPEP, lideradas pela Arábia Saudita e pela Rússia em relação aos preços de petróleo, os Estados Unidos e também em relação ao financiamento da Rússia para a invasão da Ucrânia. Então, tá bem claro aqui nessa notícia publicada pelo Human Rights Watch que o Senado americano e o governo americano não estão preocupados com violação de direitos humanos. O problema deles é que agora a Arábia Saudita não é mais tão cachorrinho dos Estados Unidos, né? E tá voltando seus olhos para outros lugares. E aí os Estados Unidos decidiram atacar nessa arena dos direitos humanos. É de uma hipocrisia absurda, né?